Olá, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor e hoje eu vim aqui falar para você sobre um tema que é bastante recorrente à dúvida dos consumidores, que é a circulação de cédulas falsas, tá? Infelizmente, esse é um problema que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e nenhum país está imune a esse tipo de falsificação, e cada vez que passa, os falsificadores têm melhorado muito mais a qualidade dessas cédulas falsas, o que tem dificultado muito a identificação das mesmas. Então vamos lá. No site do Banco Central existe uma orientação do que as pessoas devem fazer quando elas entram em contato com uma cédula falsa. Eu vou falar de cada uma das situações para ficar mais claro e mais fácil dos consumidores entenderem. A primeira situação que o próprio site traz é quando o consumidor tem contato com uma cédula falsa dentro da agência bancária. Então você foi numa agência bancária, né, tirou um dinheiro lá no caixa e tal, de repente você percebe que tem uma cédula ali que aparentemente é falsa, supostamente é falsa. O que você deve fazer? A orientação do Banco Central é que você procure o gerente dessa agência, entregue essa cédula para ele, e caso ele perceba realmente que essa cédula é uma cédula falsa, ele vai te reembolsar o valor daquela cédula e não há necessidade nem de fazer boletim de ocorrência para isso. Essa regra está prevista, inclusive, na Resolução 223 do Banco Central do Brasil de 2022. Tá? Não há necessidade de fazer boletim de ocorrência para isso, a não ser que o gerente se recuse a efetuar a troca dessa cédula, o que provavelmente não vai acontecer, né? Mas existe essa possibilidade. A segunda hipótese é quando o consumidor tira essa cédula de um caixa 24 horas ou do próprio caixa eletrônico da agência bancária fora do expediente bancário. O que o consumidor deve fazer nessa hipótese? A orientação do Banco Central é que o consumidor procure a agência no dia útil seguinte e procure o gerente dessa agência e explique para ele que aquela nota saiu de um caixa eletrônico 24 horas ou do próprio caixa eletrônico da agência. E nesse caso também, o gerente da agência é obrigado a efetuar a troca dessa cédula falsificada, né, e reembolsar o consumidor daquela cédula que foi retirada do caixa eletrônico ou do banco 24 horas. A questão que é mais complexa um pouco é quando o consumidor recebe essa cédula falsa no comércio, através de um troco, ou que ele comprou algum outro produto e recebeu um troco ali, e no meio desse troco existe uma cédula falsa. Qual que é a situação quando isso acontece? Bom, nesse caso, o próprio Banco Central orienta o consumidor a procurar também uma agência bancária e entregar essa cédula falsa para o gerente dessa agência bancária, e o gerente vai abrir um procedimento lá e enviar essa cédula para o Banco Central do Brasil para que seja feita uma análise realmente se ela é falsa ou não. E aí podem acontecer duas coisas nessa situação. Se a cédula for verdadeira, o consumidor vai ser reembolsado daquela cédula que ficou retida no banco para ser enviada para o Banco Central. Se a cédula for falsa, infelizmente o consumidor não vai ser reembolsado e ele vai assumir aquele prejuízo, ele vai ficar com prejuízo, já que aquela cédula não saiu da agência bancária, então o banco não é obrigado a restituir ao consumidor aquela cédula que ele recebeu no comércio, tá? Bom, o que tem acontecido muito no Brasil nos últimos meses e que tem trazido uma polêmica com relação a essa questão das cédulas falsas? É o seguinte: quando um comerciante recebe uma cédula falsa, a própria orientação do Banco Central diz que ele pode recusar essa cédula falsa. Mas ele deve recusar o recebimento dessa cédula falsa e orientar o consumidor a procurar uma agência bancária para verificar supostamente se aquela cédula é falsa ou não. E o que tem acontecido na maioria das vezes, na verdade, é que muitos comerciantes orientam seus funcionários, né, os caixas, e eles muitas vezes acham que uma cédula é falsa, imputam essa falsidade dessa cédula e acabam acusando o consumidor de que aquela cédula é falsa. E aí o que acontece em muitas situações? A cédula vai para uma análise mais criteriosa e se descobre que aquela cédula não é uma cédula falsa. E aí aquele comerciante que acusou o consumidor de estar circulando
uma cédula falsa, ele vai responder pelo crime do artigo 340 do Código Penal, que é o crime de falsa imputação de crime a alguém. Então, nesses casos em que o comerciante recebe uma cédula falsa, ele nunca deve acusar o consumidor. Ele deve simplesmente orientar o consumidor, recusar a cédula e dizer, ó, eu recomendo que o senhor procure uma agência bancária para verificar se essa cédula realmente é verdadeira ou não. E nunca acusar o consumidor de que uma cédula é falsa ou verdadeira. Até porque, hoje em dia, as falsificações estão extremamente bem feitas e cada vez mais é mais difícil se identificar a olho nu ou, né, com conhecimento ali precário, muitas vezes, se uma cédula é falsa ou verdadeira. Né? Então, essa é a situação. Agora, o consumidor que tem uma cédula falsa em mãos, ele também não pode fazer essa cédula circular. Se ele for pego fazendo essa cédula circular no comércio, ele pode responder pelo crime do artigo 289 do Código Penal, que além do crime de falsificação de cédula falsa, o crime também prevê a possibilidade de circulação da cédula falsa, mesmo que seja de boa fé, né, mesmo que você não tenha percebido ali. Então, é um risco, né, que pode acontecer. Então, aquele consumidor que percebeu que está em posse de uma cédula falsa, o caminho que ele deve tomar é procurar uma agência bancária, entregar essa cédula para essa agência bancária e esperar que o banco realmente analise se aquela cédula é falsa ou não. Já o comerciante, se ele recebeu uma cédula falsa, ele não tem como imputar aquele consumidor a responsabilidade, porque ele pode ter uma cédula que seja verdadeira. E aí, para evitar qualquer tipo de processo, ele deve orientar o consumidor também a procurar uma agência bancária. Agora, se essa cédula está lá já há algum tempo, né, foi recebida como troco, e ele nem sabe mesmo quem entregou aquela cédula, a solução também é procurar uma agência bancária e entregar essa cédula para que o Banco Central verifique a falsidade daquela cédula ou não. Então tomem cuidado com isso, né? Muitas pessoas têm orientações erradas a respeito disso, então é bom sempre procurar a agência bancária e se você tem uma cédula falsa, não faça ela circular sob pena de você incorrer no crime do artigo 289. E se você, comerciante, recebe uma cédula falsa, você pode recusar essa cédula, mas nunca acuse o consumidor de estar circulando uma cédula falsa, porque ela pode não ser realmente falsa.